Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. Hoje a gente vai falar de uma questão bem legal, a gente vai aprender a fazer uma estrutura que muitas pessoas precisam, né? Que é a famosa DRE, tá? Então a gente vai aprender a fazer uma DRE simples, tá? O que é uma DRE simples? É uma estrutura de relatórios financeiros, tá? Onde você tem um demonstrativo financeiro com uma simplicidade bastante grande, tá? Com uma estrutura simplificada ali de trabalho, tudo bem? E a gente vai utilizar aqui de 3 recursos basicamente. A gente vai usar algumas fórmulas leves, tá? Algumas fórmulas simples de se utilizar. A gente vai utilizar uma tabela e também uma tabela dinâmica, tá? Então esses são os mecanismos que a gente vai estudar ao longo dessa aula, tudo bem? Bom, então o primeiro passo, eu estou partindo aqui de uma planilha totalmente em branco, tá? Para você poder também abrir aí seu Excel e acompanhar aqui com a gente sem problema. Se ficar com dúvida, é só deixar aqui nos comentários e a gente vai te ajudar para você poder entender e chegar aqui aonde a gente está, tá bom? Primeiro passo. Eu vou vir aqui nessa minha base e 2 pontos precisam ficar claros aí para quem está assistindo. Primeiro, eu não vou me preocupar com layout e estética, tá? Eu não vou me preocupar com isso, eu vou focar aqui em ser dinâmico com relação à técnica, tá? Então é isso que eu quero que você entenda e depois você pode adaptar isso para a sua realidade, ok? Então eu não quero fazer uma coisa bonita aqui. Tem outros vídeos aqui no canal, inclusive projetos muito maiores aqui, onde a gente faz uma coisa muito mais profissional e tudo mais. Não é o propósito desse vídeo. Segundo ponto importante eu vou fazer tudo aqui nessa planilha 1, tá? Então você pode usar as mesmas mecânicas separadas, mas aqui eu vou fazer tudo junto para que fique mais fácil de você entender e visualizar como essas coisas se relacionam, tá? Principalmente pensando em quem está começando agora no Excel para não ficar confuso, tudo bem? Bom, então dito isso, primeiro passo é a gente criar uma base de dados que vai receber as informações ali de movimentação financeira, tá? E aí, galera, tem 2 situações que as pessoas fazem e que dificulta a vida, tá? Então vocês vão entender, eu vou partir para o caminho fácil aqui, e é o que eu aconselho todo mundo. Primeira coisa que dificulta a vida de quem está trabalhando, tentar fazer a separação mês a mês, sabe aquela coisa de criar uma aba para janeiro, uma aba para fevereiro, uma aba para março, abril até dezembro, aquilo lá fica uma bagunça depois para você poder organizar os dados, tá? Eu sei que parece muito mais intuitivo para algumas pessoas que você tem as abas separadas para ver, como alguns dos clientes falam, tudo separadinho, né? Mas quando você tem várias bases de dados separadas, você depois tem que ficar tendo um trabalhão para juntar essas bases de dados, tá? Então eu aconselho fortemente que você tenha uma única base de dados ao longo de todo o período analisado. Essa é a primeira dica. Segunda dica é o seguinte: as pessoas também costumam separar receitas de despesas, fazendo o lançamento em abas separadas. Isso também não é aconselhável. Por quê? Quando você faz receitas e despesas, você cai no mesmo problema, né? Então você começou a separar a sua base de dados, que depois você vai precisar juntar para poder fazer as suas avaliações, seu painel de indicadores ou qualquer outro tipo de visualização que você precise. Então, a gente vai fazer uma tabela de movimentação financeira, tá? E dentro da movimentação financeira vai ter entradas e também vai ter saídas. Simples assim, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou criar aqui, olha, uma data, né? Então é importante que eu tenha a data de um lançamento qualquer, tá? Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, ó. Se eu vou trabalhar com data, galera, uma dica aqui, já coloca na sua tabela, tá? Já coloca na sua base de dados pelo menos 2 campos, olha. Um campo de ano e um campo de mês, ok? Isso aqui vai facilitar um pouco mais para frente e vai evitar um bug muito comum dentro das tabelas dinâmicas que a gente vai usar lá no final, tá? Então isso daqui vai ajudar você a não ter dificuldade mais para frente, tá bom? Então data, a partir da data ele vai descobrir o ano e o mês, tá? Fez isso, agora a gente vai fazer uma outra condição. Eu vou colocar aqui uma descrição para esse gasto, tá? Então para essa movimentação, então vai ter uma descrição. Lucas, eu quero fazer o meu preenchimento com base num user form de VBA. Pode. Isso aqui seria a base de dados que está sendo alimentada. Eu quero fazer manualmente digitando todo dia. Pode. Você vai vir aqui e vai alimentar essa base todo dia. Então não importa, tá? Descrição, eu também vou colocar aqui uma categoria, ou melhor, até um tipo antes. Depois uma categoria. Depois eu vou colocar aqui um valor, tá? Então, para fazer de forma muito simples, tá? Eu vou utilizar apenas essas informações aqui. Eu quero colocar mais informações, quero colocar menos informações, fica a seu critério, você vai ver que não vai mudar muita coisa com relação a isso, tá? Então eu quero fazer um exemplo que seja funcional sim, porém que não seja gigante aqui para a gente não fazer uma aula muito longa,
tá? Então, primeiro passo é você fazer essa base. Segundo passo, a gente transformar isso daqui no formato de tabela, tá? Então eu vou selecionar dessa forma, olha, a linha com os títulos e a linha de baixo, tá? Vou fazer isso, vou vir aqui em inserir e vou vir aqui no botão tabela, tá? Ou você vai selecionar e apertar Ctrl Alt T, tá bom? Dá na mesma, vai aparecer essa janelinha aqui para vocês e aqui você vai ter já o range, né, de tabela. Ele já está selecionado, então o range está certo. E aqui eu vou marcar a caixinha de minha tabela tem cabeçalhos. Vou dar um OK e ele vai fazer uma tabelinha aqui assim para você. Normalmente eu mexo aqui no estilo de tabela porque eu não gosto muito dessa cara, mas como eu disse hoje eu não estou me preocupando com isso, tá? Então eu vou deixar ela azulzinha assim mesmo. Importantíssimo, aqui em design da tabela você vai dar um nome para sua tabela. Sempre dá nome para tudo que você cria, tá? Isso é importante, isso facilita a sua vida. Então aqui eu vou chamar assim, olha, tab dados. Opa, tab, agora sim, dados. Então é a minha tabela de dados que eu vou utilizar ali para as informações, tudo bem? Ótimo. Depois disso eu vou fazer uma outra questão, né? Eu vou configurar aqui os preenchimentos de cada campo, tá? Então, por exemplo, aqui em data, eu quero que o preenchimento seja feito, né? Então selecionei a coluna de data como data abreviada, tá? Então, para ficar no formato adequado. Ano e mês eu não vou me preocupar, descrição também não, tipo também não, categoria também não, valor é monetário. Então eu vou clicar aqui na contabilização, tá? E aí ele vai fazer ali no formato de dinheiro para mim, tudo bem? Outra coisa, né? Eu vou fazer o seguinte. Aqui, olha, a data, eu vou colocar aqui poderia até colocar uma validação de dados, tá? Eu não vou me preocupar nesse nível, porque a gente já falou de aulas específicas só sobre isso. Eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula que vai completar muito isso daqui, que seria você colocar validação de dados para esses preenchimentos, para evitar preenchimentos errados, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão vai tomar muito tempo da aula, só falando dessa parte de segurança. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para uma aula que fala só dessa parte de validação de dados e por que isso é importante. Vale muito a pena você entender isso em todos os projetos que eu entrego, onde a pessoa tem a possibilidade de digitar alguma coisa. Eu sempre uso validação de dados e isso salva a minha vida e também faz com que eu possa cobrar mais caro pelos meus projetos, tá? Então isso é muito importante. Eu vivo dizendo aqui, galera, o meu público, a minha intenção é falar com dois públicos, né? Dois grupos de pessoas. Primeiro, aquela pessoa que está trabalhando lá na empresa, seja que tipo de empresa que for, ou empreendedor que está tentando fazer o seu próprio negócio, ou garantir o seu emprego, fazendo ferramentas para o seu dia a dia, ou aquela pessoa que quer trabalhar ali usando o Excel como uma fonte de renda, tá? Então isso dá muito certo. Inclusive a gente tem uma mentoria aqui que te ensina a ganhar dinheiro com projetos Excel, tá? Mesmo você não sendo nenhum especialista, você pode ser iniciante e já tem mercado para você, tá? Normalmente a gente fala aqui de faturamentos aí em média de R$25 para quem está começando por hora, até ali na faixa de R$250 para quem já tem um nível bem mais avançado, tá? Então tem gente que consegue faturar até mais do que isso com algumas estratégias bem bacanas de alavancagem. Mas enfim, esse assunto lá para nossa mentoria, se quiser ficar sabendo, vem aqui nos comentários, na descrição, tem todos os nossos contatos, tá? Eu também vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para o nosso grupo lá de WhatsApp, onde a gente coloca um pouco mais de informação para vocês, além dos vídeos diários aqui do canal. Bom, então, dito isso, o que eu vou fazer? Como que eu vou preencher essas informações aqui agora, tá? Eu vou usar uma estratégia aqui, que é a estratégia que eu uso sempre, que é fazer preenchimento com base em fórmulas do Excel, para não precisar ficar me preocupando muito, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, olha, data vai ser assim, olha, igual aleatório entre, tá? E aleatório entre serve para ele chutar um valor para mim, de um número até outro número. E no caso eu quero de uma data até uma outra data. Então eu vou fazer o seguinte, olha, data ponto valor, tá? E aí o texto que eu vou colocar aqui é o seguinte, aspas, porque é um texto, 1º de janeiro de 2025. Fechou aspas, fechou parênteses, ponto e vírgula. Então eu quero que ele comece, a parte inferior é 1º de janeiro. E eu quero fazer para o ano de 2025 aqui para o nosso exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó, data.valor. E aqui eu vou colocar, dentro de aspas, 31 de dezembro de 2025. Ah, Lucas, eu quero simular 10 anos. É só você colocar 10 anos ali dentro, tá? E fecha o aspas aqui do aleatório entre. Ele vai colocar uma data aleatória ali para mim, por exemplo, 8 de março. Não se preocupa muito com a data que veio. Isso não é importante para a gente agora, tá? Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero que ele descubra esse ano de forma automática. Então aqui eu vou colocar uma outra fórmula. Igual a ano dessa célula aqui, tá? E aí ele vai pegar ali para mim 2025.
Tá? Mas pensando numa situação real, tem que ter uma outra preocupação. Existe a possibilidade da pessoa ter deixado a coluna A em branco, e daí ele não vai conseguir calcular esse ano. Então eu vou fazer o seguinte, se essa célula aqui, que é o @data, for igual a empty, então, ou vazio, né? Deixa vazio. Caso contrário, calcula o ano. Tá? Então, basicamente, essa saída. Tudo bem? Isso daqui vai evitar esse erro do caso da a pessoa tenha deixado a coluna A vazia. Beleza? Agora o mês. O mês, galera, a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar uma estratégia aqui para manter o mês na ordem certa, tá? Porque lá na sua tabela dinâmica, que a gente vai usar depois, ele vai colocar em ordem alfabética, o que não fica na ordem dos meses de verdade, porque daí abril é o primeiro mês em ordem alfabética, percebeu? Então o que vai acontecer? Eu vou usar o número do mês e o nome do mês, tá? Então eu vou usar as duas informações para ficar agradável para o humano, mas também que fique ordenado lá na minha tabela dinâmica. Pensar nesses detalhes facilita a sua vida e garante que você vai ter um resultado melhor, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou falar igual a C, essa célula aqui estiver igual a vazio, então deixa ela vazia, tá? Então é o mesmo motivo que eu usei ali no ano. Caso contrário, você vai fazer o texto dessa célula aqui, tá? E ele vai estar apresentado, né, numa condição específica, que é essa daqui, olha, dentro de aspas, vou usar dois Ds, né, ou melhor, dois M's, né, para pegar ali 2 dígitos do mês, espaço, hífen, espaço, 3 M's, tá? Então assim ele vai colocar essa informação aqui para mim, já numa condição bem agradável, tudo bem? Eu vou deixar assim e depois vou fazer uma alteração, olha. Ele colocou, então dia 7 de maio, e sim, mudou, tava março aqui antes, ele vai ficar mudando por um tempo mesmo, olha. Mexi aqui, ele foi para 28 de agosto, tá? E aí ele escreveu aqui para mim, 8 de agosto. Tá certo, só que tá minúsculo, e minúsculo não fica legal, fica feio. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ponto maiúscula. E aí ele vai ficar a primeira maiúscula ali, colocando a primeira letra ali do mês em maiúsculo. Ah, eu quero tudo maiúsculo? Ao invés de usar o prim maiúscula, usa só maiúscula, tá? Aí fica a seu critério de como você acha que fica mais agradável para você. Tudo bem? Bom, essas duas aqui são fórmulas reais, elas vão ficar aqui assim mesmo. Descrição, galera, descrição é uma questão assim um pouco complicada para eu ficar chutando aqui, né? Então eu vou falar para ele o seguinte, eu vou dar um range aqui de descrições para ele com base em estruturas diferentes, tá bom? Então primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, olha, no tipo, tá? E no tipo eu vou escrever aqui despesa, tá? Então isso aqui é proposital, tá bom? Então no tipo eu vou escrever despesa. O que eu vou fazer aqui nessa estratégia de despesa? Eu vou criar, primeiro, algumas categorias ali de despesa. Então, quais são as categorias ali que eu vou até colocar aqui? Até vou fazer diferente, fazer até melhor aqui. Melhor do que despesa, eu vou colocar aqui, ó, receita. E aqui despesa. E aqui eu vou colocar o seguinte, olha, igual. Vou ir ali no indireto. Isso aqui também serve para chutar valor, para não precisar ficar preenchendo muito, tá? Aqui no texto eu vou colocar assim, não coloquei lá na coluna J, então eu vou pedir para ele assim, olha, cifrão J, cifrão, e comercial, aleatório entre, tá na linha 1 e linha 2, né? Então eu vou colocar 1 e 2, tá? Isso aqui vai fechar, ponto e vírgula. Estou usando o formato verdadeiro, que é o formato A1, e ele vai chutar aqui para mim uma informação, ou receita ou despesa, tá? Vai ficar sempre certo, isso já me ajuda. Depois categoria, eu vou criar aqui algumas categorias, tá? E aí, o que eu vou precisar fazer, né? Então, como receita e despesas têm categorias diferentes, eu quero que ele fique certo, eu vou falar para ele o seguinte, vou falar para ele que todas as receitas estão aqui na coluna L, tá? Então, receita, vou colocar aqui salário. Vou colocar aqui rendimentos, vou colocar aqui, sei lá, bônus, né? Então a pessoa recebe um bônus ali da empresa, coisa do tipo, comissão, por exemplo, sei lá, a pessoa é vendedora, recebe comissão, percebeu? Então fontes de renda ali para essa pessoa. Com relação às saídas, eu vou colocar aqui moradia, alimentação, esses aqui são só exemplos, tá? Transporte, dívidas, né? Infelizmente muitos brasileiros têm dívidas. Vou colocar aqui educação, eu vou colocar aqui, sei lá, aplicação financeira. Ah, Lucas, mas a pessoa que está com dívida não deveria fazer aplicação financeira? Não sei, não estou entrando nesse mérito, mas só para a gente poder ter exemplos diferentes aqui, tá? Financeira.
Ok. O que eu vou fazer? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, então com base nessa estrutura aqui, com base nesse retorno, se é despesa ou se é receita, você vai decidir para mim qual das duas colunas você vai utilizar, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, igual a se essa célula aqui for igual a receita, então você vai fazer um indireto, e aí aqui vai ser cifrão L, porque as receitas estão aqui na coluna L, cifrão, E comercial, opa, bati aqui no mouse sem querer, E comercial, e aqui eu vou colocar as minhas linhas, que vão da linha 1 até a linha 4, tá? Então, aleatório entre 1, 2, ponto e vírgula, 4, fechou, ponto e vírgula, 1, tá? Caso contrário, né? Então se não estiver escrito receita, quer dizer que está escrito despesa. Então eu vou fazer a mesma coisa na coluna N. Então ponto e vírgula, indireto, e aqui eu vou fazer aspas, cifrão N, cifrão, E comercial. Vou apontar ali para a minha coluna, né? Então da célula 1 até aqui a célula 6, tá? Então aleatório entre 1, ponto e vírgula, 6, fechou aqui, ponto e vírgula, 1, fechou, e aí eu já tenho a minha estrutura, tá? Então fechou a linha do C, e aí ele trouxe, já que é receitas, ele trouxe receita, né? Então ele trouxe rendimentos ali para mim, que é realmente uma fonte de receita que eu criei, tudo bem? Outra coisa, a descrição, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, a descrição ela vai ser com base na estrutura da categoria, para eu não precisar ficar criando aqui um texto muito mirabolante, né? Então eu vou falar para ele o seguinte, ó, é igual a esse carinha, E comercial, vou dar aqui, ó, aspas, traço, aspas, E comercial, e vou pegar aqui, olha, então o mês, assim vai ficar, ó, dividendos, por exemplo, ou melhor, agora eu mudei aqui, né, comissão 8 de agosto, tá? Então só para ficar um exemplo aqui de texto pra gente. Pessoal, tá ficando confuso, tem muita coisa aqui. Pensa o seguinte, isso daqui eu estou fazendo só porque eu não tenho base de dados, tá? Então, porque eu não tenho uma estrutura ali realista de dados. Então, isso serve para que eu possa testar sem precisar ficar inventando. E eu posso fazer uma coisa mais realista dessa forma, tá bom? Agora, se fosse uma outra condição, se eu tivesse uma outra estrutura aqui, já com dados, aí fica mais fácil. Você não precisa fazer isso daqui. Você pode usar já a base de dados que você já tem, desde que ela esteja organizada, tudo bem? Por último, valor, aqui é o mais fácil de todos, igual aleatório entre, e eu vou chutar qualquer valor aqui, então eu vou colocar de R$10 até R$5.000, vai ficar um negócio bem maluco aqui, mas não é problema pra gente, já sabe, vai dar uma divergência mesmo, tá? Beleza, então tá tudo mentido ali, né? Então não tá tudo inventado ali. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar isso aqui para gerar um montão de linhas, tá? Então pode botar bastante coisa, não tem problema. Eu vou puxar aqui 1.200 linhas ali, um pouco mais de 1.200 linhas, e aí ele chutou aqui para mim todos os valores, tudo bem? Ótimo. Aí eu vou fazer uma última alteração aqui, né? Como eu quero utilizar essa base de dados aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas informações e vou travá-las para que elas não fiquem mais mudando por conta dos aleatórios, tá? Então aqui a data, olha, eu vou selecionar a coluna de data, dar um Ctrl C, vou vir aqui para a parte de cima, na primeira célula, Ctrl Shift V, que é a mesma coisa de colar valores, tá? Depois fazer a mesma coisa aqui na descrição, até valor, selecionar até o final, Ctrl C, vou lá para cima aqui na nossa base, vou colar aqui as informações também com Ctrl Shift V. Agora saíram todas aquelas fórmulas, só deixei essas duas aqui que são fórmulas reais do meu projeto. Com isso não preciso mais dessas bases que eu criei aqui, que eram só para o próprio Excel chutar os valores. Criei uma base de dados fictícia. Tudo bem? Então percebe que aqui a gente criou uma estrutura que fica organizada e já funciona para a gente poder fazer esses primeiros testes. Esse é o primeiro passo dessa nossa aula de hoje, porque a gente partiu do zero aqui, e se você acompanhar o que a gente fez, você também consegue criar uma base de dados fictícia dentro da estrutura que você quiser. Tudo bem? Ótimo. Próximo passo agora, galera. Então eu vou fazer uma correção aqui nessas contas, tá? Por quê? Eu vou dizer para ele que toda vez que for despesa, eu quero que fique um valor negativo, tá? Então, porque normalmente fica mais fácil a sua vida se for desse jeito, você diminui as suas fórmulas, tá? Mas eu não fiz lá aquela mentira dizendo para ele que iria fazer aquela inversão, aquele cálculo aleatório. Então eu vou falar para ele o seguinte, vou pegar a coluna I aqui, olha, vou falar igual a C. Esse valor é igual a receita, pode ser minúsculo, não tem problema, então ele vai pegar esse mesmo valor que já está aqui. Caso contrário, ele vai pegar esse valor vezes menos 1, tá? E aí isso vai fazer com que ele faça a inversão ali para você. Então, vou só arrastar isso daqui, tá? Vou puxar aqui até lá o final também.
Pronto. Puxei, Ctrl C. Vem aqui, Ctrl Shift V. E aí agora é só deletar esses campos aqui que não precisa mais. Pronto, nossa base de dados está completa, galera. Beleza. Agora como que transforma isso daqui numa DRE, tá? Faz o seguinte, vamos clicar aqui em qualquer célula da sua tabela, tá? Vai vir aqui em inserir e a gente vai criar uma tabela dinâmica, tá bom? De novo, eu vou colocar tudo na planilha 1, mas você pode fazer isso em planilhas separadas, tá? Então eu vou vir aqui, olha, planilha existente e vou clicar no local onde eu gostaria que essa tabela fosse criada. Eu vou colocar aqui na coluna I, bem do ladinho mesmo, tá? Então lá está a minha tabela dinâmica já para mim. Tabela dinâmica é um negócio que, assim, muita gente gosta, muita gente odeia, né? Eu percebo que as pessoas que não gostam de tabela dinâmica é porque elas têm dificuldade com esse momento que a gente vai fazer agora, que é você distribuir as informações nesses 4 campinhos aqui, tá? O que eu percebi aí, com alguns anos dando aula, falando com alunos e tudo mais, é que os alunos que sofrem com isso é porque eles não têm um método, né? Não têm uma lógica para seguir. Então eu aconselho todos os alunos a seguirem a mesma lógica que eu sigo, pelo menos até você criar a sua. Eu percebi que meio que qualquer lógica funciona. Você só não pode fazer isso de forma aleatória, meio que na tentativa e erro, tá? Porque daí você se perde no processo. Então, qual que é a lógica que eu uso? Eu começo sempre por valores, tá? Então, pensa comigo, o que você quer apresentar no demonstrativo financeiro? São os valores, né? O dinheiro. Então, eu vou pegar aqui o dinheiro, cliquei e joguei aqui em valores. Então, já deu ali um valor para mim. Ah, Lucas, mas deu menos 124 mil. Lembra que eu fiz isso aqui totalmente aleatório. Então, tem realmente a chance de ficar negativo, positivo, e eu não vou me preocupar com isso, tá? Mas no total, deu um valor negativo ali, pra gente aqui não é um problema, tá bom? Se não fosse uma situação real, a pessoa teria um problema bem grave. Mas enfim, depois eu vou pensar o seguinte, como eu quero que esses meus dados sejam divididos, tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer eu quero que ele tenha uma visualização ali por mês, certo? Então eu quero que ele tenha essa estrutura ali por meses. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui, ó, mês, tá? E eu quero enxergar mês na vertical ou quero enxergar mês na horizontal? Na grande maioria das vezes as pessoas querem enxergar os meses na horizontal. Então eu vou fazer isso aqui, olha, pegar a coluna do mês e vou jogar aqui em coluna. Então já vai separar, olha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim por diante. Isso daqui, galera, já é o fechamento do mês. Tá? Então hoje eu sei, olha, janeiro fechou em menos 14 mil, fevereiro em menos 8.900, assim por diante. Tá? O único mês ali positivo que eu estou vendo aqui é o mês de abril ali com 12 mil positivo. Mas enfim, né? Então percebe que ele já me deu ali o demonstrativo mês a mês e já me trouxe aqui o total, né? O acumulado anual. Então tá começando a ficar com cara. Né? O próximo passo que eu vou fazer qual que é o segundo nível agora de distribuição que eu quero que ele faça? Eu quero que ele separe para mim por tipo agora, porque eu quero que ele separe o que é receita do que é despesa, tá? Então, percebeu que aqui eu estou enxergando mês a mês, e agora eu vou separar receita de despesa, pegar tipo e vou jogar aqui em linha, olha. Aí, olha, eu tenho receitas e eu tenho o total de despesas. Então agora fica muito mais fácil. Então entrou 91 mil e saiu 105 mil. Percebeu que eu estava começando a ficar com cara de estrutura, mesmo eu tendo feito tudo numa base de dados só, mas a minha visualização fica separada, tá? E eu não estou precisando separar a base. A gente só demorou um pouquinho aqui nessa aula porque a gente fez a base de dados do zero. Porém, se eu já tivesse meus dados organizados, eu só precisaria fazer essa tabelinha que está sendo bem rápido de fazer, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu vou ter uma segunda divisão, que é a categoria. Então a categoria eu vou jogar embaixo de tipo, olha. Agora, dentro de despesa, eu sei o quanto que foi gasto de alimentação, quanto que foi gasto de aplicação financeira, quanto que foi gasto de dívida, quanto que foi gasto de educação e assim por diante. E dentro de receita, eu sei quanto foi gasto de bônus e assim por diante. Então olha que bacana já está ficando, tá? Se você quiser mais informação ainda, você pode, por exemplo, pegar aqui descrição e jogar aqui embaixo, olha. Aí dentro de alimentação vai ter todo o demonstrativo, olha. Então teve alimentação aqui, alimentação aqui, assim por diante. Tá? Então você tem ali um resumo bem interessante de como todas as suas informações aqui vão ser detalhadas, tá? Então percebe que você tem um detalhamento já bem legal de como tudo vai ser apresentado, tudo bem? Ah, Lucas, e o ano aqui você não usou? Ah, e a data aqui você não usou? Não tem problema, porque eu não estou precisando dessas informações aqui agora, tá? Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode vir aqui, olha,
Depois que você criou aqui a sua tabela dinâmica, que ficou grandona, né, porque está com tudo aberto, você pode vir aqui, olha, e fechar aqui as suas informações para você ir analisando conforme você tem necessidade. Dentro aqui da guia de análise de tabela dinâmica, você também tem esses dois botõezinhos escondidos aqui, olha, expandir campo e recolher campo. Então, toda vez que você clica no expandir, ele abre aqui aqueles itens todos, tá? E quando você clica aqui no fechar, ele fecha aqueles itens naquele nível, ok? Então, assim fica mais fácil para você poder ir analisando tudo o que aconteceu ali dentro do seu período, dentro da sua estrutura. Tudo bem? Começa a fazer mais sentido, tá? Uma outra questão legal é que você vai ter também o total aqui mensal e o total acumulado, tanto por conta, né, o porcento de custo, que são as minhas categorias, quanto mensal. Que fica bem bacana para a pessoa entender realmente como que isso daqui está sendo estruturado. Outra coisa legal é o seguinte, a partir daqui eu ainda posso fazer outras informações, tá? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui na minha tabela, se eu vier aqui, olha, em tabela dinâmica, opções, tá? Você pode, às vezes, vir aqui no seu exibição e pedir para ele apresentar como layout clássico. Olha, o layout clássico, às vezes, ele fica mais legal aqui para sua visualização, porque ele separa os níveis em colunas diferentes. Então, agora eu sei que tenho despesas e aqui na frente eu tenho só de alimentação, a descrição vem aqui na frente. Então, você tem esses títulozinhos que, às vezes, acabam ajudando você no entendimento ali da sua tabela. Tá? Outro detalhe que eu não fiz aqui é, você pode fazer aqui dentro do design todo o layout da sua tabela também do jeito que você quiser. Inclusive, você pode criar ali um layout próprio para você, né, para sua empresa ou para o seu cliente, qualquer coisa do tipo, utilizando simplesmente ali a sua definição aqui de layout, sem precisar fazer uma coisa da NASA. Percebeu que eu estou conseguindo fazer um layout que já é agradável, né, uma coisa já mais apresentável, mesmo sem precisar fazer uma coisa muito elaborada ali, tá? Uma outra coisa que você vai poder fazer aqui com relação a essa estrutura é criar filtros, tá? Então, eu posso vir aqui, olha, selecionar minha tabela dinâmica, eu posso vir aqui em inserir segmentação de dados, tá? E eu vou pegar aqui a segmentação de dados do tipo ano, tá? E aí, quando eu clicar aqui, e também vou pegar meses aqui. Quando eu fizer isso, ele vai inserir aqui para mim duas informações, ok? Então, eu posso, se eu quisesse fazer aqui um relatório, um dashboard ou qualquer coisa do tipo, eu poderia fazer o seguinte, eu posso pegar essa minha tabela aqui em si, né? Eu vou colocar aqui à direita porque eu não deixei espaço ali à esquerda, tá? Mas você pode posicionar aqui os seus itens e eu vou até fazer o seguinte, eu normalmente faria isso aqui na primeira linha, tá? Mas eu vou fazer isso aqui do lado, colocando aqui os meses, tá? Então eu vou puxar eles aqui até o final aqui da minha tabela, por mais sabendo que ela vai crescer ali quando eu mudar. E eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso vir aqui, olha, e apresentar de formas diferentes isso daqui também. Então, por exemplo, posso pegar aqui o ano, segmentação de dados, eu tenho aqui número de colunas, ele está com uma, eu posso colocar aqui, sei lá, 3 colunas, ficaria legal. Então, ele ficaria 3 anos aqui e aí faria linhas, uma matriz aqui com todos os anos que você tem na sua base. Ah, eu quero deixar 5, 10, 15 anos, vai ficar legal aqui, porque 15 anos seriam 3 linhas ou melhor, 5 linhas de 3 anos cada linha. Então percebe que fica bacana aqui para sua visualização. Que você também consegue fazer a parte de formatação, por exemplo, quero trocar de cor, quero criar um novo. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino você a fazer isso, tá? Então eu quero montar isso aqui do jeito que for, tá? Então fica bem bacana. Outra coisa, meses, eu também posso fazer isso. Eu posso colocar aqui talvez duas colunas e aí ele vai ficar, olha, janeiro, fevereiro, março, abril. Foi por isso que a gente colocou esse 01 aqui, tá? Então agora se eu quiser ver, por exemplo, só os dados de janeiro, né? Ele vai me mostrar aqui só as informações referentes a janeiro. Lembrando, seria mais lógico se eu colocasse esses filtros do lado esquerdo e na parte superior, porque a movimentação não ia ficar essa movimentação meio esquisita ali, mas aqui pra gente entender a lógica já funciona super legal, tá? Uma outra coisa que você vai poder fazer, né, é você fazer aqui a brincadeira, né, de ir aqui navegando nos seus filtros e já fazendo as visualizações de todos os seus dados, todas as suas informações. Quer limpar o filtro? Clica aqui no xizinho e ele já vai voltar a apresentar todas as informações. Então, galera, olha que bacana. Poucos minutos aí com a base de dados pronta e você consegue criar aí uma DRE super bacana, super estilizada, já com uma estrutura bem legal, né? E sem precisar fazer nada da NASA para conseguir isso. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo.